Boa noite, camaradas. É um acolhimento a gente poder estar num espaço onde a gente, que da nossa turma, né, dos comunistas, encontrar aqui tanta gente que há tempo a gente milita junto aí, que estão espalhados pelo Brasil e que estão nessa jornada de trabalhar as finanças do partido lato sensu há tanto tempo, né? Aqui queria saudar muito a iniciativa aí, o Meco, que teve à frente, o Altair, o Vinícius, que organizou aí, dando um baita ajuda para a gente, e o Alemão. Eu vou começar e vou encerrar. Nós temos aqui 1 hora para falar. Nós vamos separar em 4 blocos, em 3 blocos, um de 15 minutos, um de 30 minutos e outro de 15 minutos. Eu vou iniciar falando de arrecadação e vou encerrar falando de arrecadação, e no meio a gente vai falar do SINCOM, né, do nosso processo aqui. Então, eu já vou aqui abrir a apresentação, são poucas telas também. Tá? Ótimo. Pronto. Então, aqui, camaradas, a sustentação material do partido, ela parte do programa, do nosso programa, das ideias que nós defendemos para o Brasil, da nossa ação política, do compromisso com a luta dos trabalhadores e do povo, quer dizer, em defesa do Brasil. Nós temos muito tranquilos que a nossa luta pelo socialismo, ela é misturada com a luta em defesa do Brasil, né? Já diz o nosso hino, né? A bandeira vermelha vem entrelaçada, né, com a bandeira verde e amarela. Essa trajetória de luta, de arrecadação do PCdoB, ela vem desde quando o partido surge, né? E nós temos que ter muita consciência de que é um tema muito árido. A nossa tradição, do nosso povo, o povo latino, os vários estudos demonstram isso, não é uma tradição de doação de recursos, né? E no Brasil, especialmente dos anos 40 para cá, 30 para cá, essa ideia do partido provedor, ela é muito forte. Então, nós já não temos uma tradição arraigada de grandes doações para qualquer coisa, né? Tem muita coisa aqui no Brasil, mas quando você compara com outras nações, as doações... Fechou o microfone, Oswaldo. Abre. Não sei por que fechou, mas vamos aqui de novo. Na hora que a gente olha aqui, quando é para atividade partidária, isso é muito mais difícil. Agora, nós sempre conseguimos ter êxito nesse embate da arrecadação dos recursos, partindo da política, né? Do programa, das nossas ideias. Vamos pegar um último grande exemplo que a gente tem, que foi a luta, o posicionamento do PCdoB contra as reformas em 1994, 95, né, iniciadas pelo Fernando Henrique. O partido, naquele momento, conseguiu se posicionar de tal forma que granjeou grande apoio social, com uma defesa do Brasil, né, que naquele momento, a defesa, o programa do Fernando Henrique era nada mais, nada menos do que trazer para dentro do Brasil as políticas neoliberais. Então, as finanças nossas, elas partem dessa ideia. Isso nós não podemos perder. Quando a gente burocratiza e perde do foco que finança é trabalho, é ação política, a gente reduz brutalmente a nossa possibilidade de arrecadação. Então, os nossos recursos, eles têm 3 pilares. Os recursos públicos que vêm do período da ditadura para cá, anteriormente não havia esses recursos públicos,
e era um recurso público do fundo partidário, mas ele era muito pequeno, mesmo o nosso partido teve algum período que valia menos a pena você receber o recurso público do que era mais custoso você fazer a prestação de contas do que contar com aquele recurso, os recursos da militância e dos filiados e os recursos de simpatizantes e apoiadores da nossa causa. Esse terceiro pilar eu vou falar no final da nossa apresentação, nos 15 minutos últimos. Eu agora, nesse começo, vou me concentrar nesses dois primeiros. Aqui, os recursos públicos é o fundo partidário e eleitoral, derivados da ação nos processos eleitorais, com envolvimento da militância, dos filiados, simpatizantes e apoiadores. Ela é hoje a principal fonte de financiamento da atividade partidária, e ela é condicionada pela cláusula de desempenho, a famosa cláusula de barreira, né, que nós temos esse embate, e a gente sabe o quanto isso tem de impacto para a ação política, ação organizativa, a ação de estruturação partidária. Só um minutinho. Gente, se vocês falarem, eu não consigo falar aqui. Obrigado. E temos os recursos da militância. E aqui, vale a pena fazer uma observação. Até 1992, a prestação de contas que os partidos faziam para a Justiça Eleitoral, ela era absolutamente formal. Era formal. Por exemplo, a prestação de recursos de campanha eleitoral, quem aprovava as contas era um organismo chamado Comitê Interpartidário, né? Então, ali juntava os partidos, aprovava as contas. E as contas partidárias, você mandava os relatórios e, basicamente, estava aprovado. Em 92, começou a surgir o que se estruturou depois na Lei 9.096, que é essa prestação de contas que depois foi vamos dizer assim, organizando mais, né, que tem hoje o modelo que a gente segue, né. Nesse momento, a nossa arrecadação, ela era basicamente através da coleta. O recurso era arrecadado, toda a base tinha um secretário de finanças, ele arrecadava ali, mandava para o distrital, mandava para o municipal, mandava para os estaduais, e os estaduais tinham uma cota para contribuir com o Comitê Central para a sua manutenção. Quando é aproximadamente em 95, a gente cria o SINCOM, porque naquele momento tinha muita dificuldade dos comitês estaduais poderem acessar tecnologias e serviços bancários. Então, foi a ideia de se criar um sistema nacional, né? Primeiro modelo desse SINCOM foi que nós pegamos todos os nossos filiados, emitimos um boleto bancário e mandávamos por correio, né? Deu um maior tumulto no partido naquele momento, mas o SINCOM, a partir dali, ele foi se estruturando, né? Então, aqui, uma primeira informação muito forte é que para o SINCOM se desenvolver, nós precisamos ter os dados dos filiados, nós precisamos dialogar com os filiados, né? E isso, quando a gente cria o SINCOM digital, aqui os mais experientes vão lembrar que a gente já teve o Ciscamid, teve o Rede Vermelha, e hoje é o PCdoB digital. Em 2017, entre 95 e mais ou menos até 2004, o SINCOM teve um papel muito destacado. Depois de 2004 para frente, ele entrou numa certa hibernação, né? Muitos problemas de tecnologia, muitos problemas bancários, e vários estados passaram a construir sistemas próprios, né, de arrecadação. Então, em 2017, com a implantação do PCdoB digital, a gente implantou o SINCOM digital, né, que oferece meios de pagamentos para contribuição e que é regulado pelo Estatuto e o Regimento nosso. Hoje, o SINCOM tem em torno de 2.000 contribuintes ordinários. Aqui,
eu tenho uma convicção, eu atuo nessa frente desde 1988, né? A ação, não existe uma ação de valorização da contribuição militante de filiados. Contribuição, ela mais do que ser uma obrigação, e aqui eu já faço uma ligação direto com o Altair na fala inaugural dele desse nosso curso, que é os valores militantes, os valores intangíveis, aquilo que nos liga a essa luta socialista. A contribuição militante é uma das expressões desse almejar o socialismo, né? Mas isso, ao longo do tempo, ela foi ficando mais ou menos diluída. A gente, quando eu entrei no partido, a segunda coisa que perguntavam para mim, que perguntavam para um filiado, a primeira é, você vai se filiar? E a segunda é, quanto você vai contribuir, né? E hoje em dia, a questão da contribuição, a gente não trata mais assim, né? Ela é uma coisa meio escondida, né? O cara já tem que ter uma certa estrada para a gente poder fazer a discussão da contribuição militante com ele. E eu acredito que esse comportamento nosso, de certa maneira, fortalece aquela ideia difusa na sociedade de que o partido é provedor, né? O partido, os parlamentares e tal, né? Então, nós precisamos atuar sobre isso. Não haverá um grande empuxo na contribuição de militantes e de filiados se a gente não tratar desse tema, né? Então, hoje, basicamente, contribuem os dirigentes, e aqui, em razão de uma regulação estatutária e regimental, e um conjunto de militantes que assimilam a importância da contribuição como um elemento de fortalecer a identidade partidária e o nosso programa, né? Aqui, camaradas, a minha régua, ela não é só o que entra no SINCOM. A gente sabe muito de que em muitos municípios tem ali o esforço local para cuidar das coisas ali local. Mas nós precisamos olhar isso de uma maneira sistêmica, né? Nós temos muitos impeditivos. Nós fazemos um movimento com o sistema bancário, aqui o alemão sabe o esforço que nós fazemos, e vamos aos bancos para discutir, e simplesmente o cara responde assim, não temos interesse em ter relação bancária com KNAI, quer dizer, com o tipo de atividade econômica que vocês têm, né? E não oferece o serviço, e não permite. Nós, no nível nacional, estamos buscando implementar esse sistema de transferência de banco para banco imediata, direto, né? E a gente não conseguiu ainda ativar no Banco do Brasil. E não é por falta de esforço, não é por falta de correr atrás. Então, nós temos um conjunto de dificuldades, a gente não nega isso, mas nós estamos, a cada dia, quem acompanha o trabalho do nosso SINCOM, do sistema nosso, vê que de 3 anos para cá, a gente tem buscado dar as condições para que para que essa valorização no plano das ideias da contribuição de militante e de filiado tenha um mecanismo funcional que se aproxime dos militantes. Nós estamos correndo atrás, estamos aqui num embate para dialogar com a FEBRABAN, porque vocês vejam, na reforma de 17, tem lá um artigo na lei que diz que obriga os bancos a oferecerem para os partidos. E a FEBRABAN está há 2 anos para fazer essa regulação, né? Então, essa parte inaugural, eu queria apresentar sim, passo para o Pedro, eu vou ficar aqui à disposição, vocês vão ver que nós não vamos falar da parte de legislação, isso vai ser a mesa seguinte, coordenada pelo Dr. Paulo Guimarães, que vai conduzir, vai fazer a conexão dessa parte. Nós aqui vamos falar do processo de arrecadação, o Pedro já vai apresentar agora, e depois eu volto ao final. Tá bem, camaradas? A minha fala inaugural é essa, espero que a gente possa dialogar. Bom,
Então, primeiramente, boa noite a todo mundo. Eu sou o Pedro, eu faço parte da equipe de arrecadação aqui na Secretaria Nacional de Finanças. E, bem, dando continuidade aqui à nossa exposição, agora entrando mais nas questões mais particulares e práticas, né, do SINCOM, que é a nossa ferramenta aí de arrecadação no partido, a ideia aqui é fazer uma abordagem bem expositiva, né, uma apresentação do sistema e das possibilidades aí que ele tem e que se configuram em várias coisas, né, e como na prestação de contas, na emissão de recibos, que são assuntos essenciais hoje, como o Alemão falou, para a gente entrar para a gente continuar a regular, né, a nossa tarefa. Então, bem, quando a gente faz o login lá no PCdoB Digital e vem para o sistema de contribuição aqui no PCdoB, a gente logo se depara com essa tela, e aqui a ideia é fazer uma apresentação mesmo desse ambiente virtual, desse layout para vocês, que faz parte, né, do dia a dia dos administradores, né, que lidam com as questões da contribuição, dos tesoureiros, dos dirigentes, enfim. Então aqui a gente tem essa primeira tela no SINCOM, que ela é a tela de pedidos, né, com várias possibilidades de filtro, né, pelos quais a gente vai fazendo um ordenamento de acordo com a busca que a gente quer fazer no sistema, né? Então, aqui, esse layout ele não muda, né, de acordo com os comitês. Na verdade, a única coisa que vai alterar é, no máximo, a região que você vai ter acesso. Então, por exemplo, no município, no comitê municipal, ele vai ter acesso aqui à sua unidade federativa e ao seu município específico, mas ele vai conseguir visualizar esse layout aqui da mesma forma. Então, essa tela inicial aqui é quando a gente entra no SINCOM, que é onde a gente faz a busca de todos os pedidos e emite todos os relatórios. E aqui vocês podem ver nessa parte esquerda aqui que a gente tem um menu com as outras funcionalidades, né, mais comuns que a gente lida no dia a dia com o SINCOM. Então, deixa eu dar uma ampliada. Bem, então a gente tem como outras opções do menu os recibos, que eu vou tratar um pouco mais à frente. Temos os pedidos, que é essa tela que eu informei para vocês agora. Temos essas... Pedro, não está mostrando a tela, perdão. Não está compartilhando a tela? Eu estou vendo. Eu estou recebendo aqui. Pedro, então vamos lá. Então vamos lá. Talvez você tenha fixado outra tela aí, mas dando continuidade aqui. Então, aqui a gente tem a opção de recibo, né? Temos as opções de movimentações, que eu vou tratar também mais à frente. Temos a opção aqui da Carteira Nacional de Militante, que atualmente ela existe, mas ela existe só numa configuração digital, né? Diferente de uns anos atrás, como ela era enviada, né, na forma física após a primeira contribuição, hoje não acontece mais assim. O militante ainda tem acesso à carteirinha, né, inclusive pela área dele, não precisa nem da intervenção do administrador. Ele pode imprimir se ele quiser, mas hoje a carteirinha de militante ela é somente digital, tá? Então, a outra opção que a gente tem aqui é a do imposto de renda. Hoje, uma das exigências legais é que na hora que você vai fazer o seu imposto de renda, você informe as suas contribuições, né? E por essa ferramenta aqui, o administrador consegue tirar um relatório com todas as contribuições anuais, né? Dependendo do ano que ele tiver e que ele fizer o filtro lá. E essa parte aqui, que é a dos não filiados, que é uma outra opção, né, que precisou ser criada. O SINCOM, ele vai se construindo ao longo do tempo como uma ferramenta para poder suprir essas questões que vão surgindo, esses problemas que podem vir aparecendo, e dependendo se ocorre uma doação de uma pessoa que não é filiada e, portanto, não está na base, né, aqui do sistema do PCdoB digital, a gente precisa alimentar essa doação aqui no sistema. Então a gente arrumou essa outra forma aqui, que é de fazer esse cadastro, né, não convencional dos simpatizantes, dos amigos que fazem depósitos para as contas do PCdoB, como forma de doação, né? Então a gente informa e alimenta a base do SINCOM por essa ferramenta, no caso dos não filiados. Então, seguindo aqui, a gente estabeleceu como método, né, de trabalho, nos últimos anos aqui, mais internamente da equipe da arrecadação, que o contato, o vínculo, né, e a relação com os militantes, com os filiados e com as outras instâncias partidárias também, com os outros organismos do partido, são uma espécie de chave, né, para que a gente pudesse estar sempre evoluindo e entendendo quais são as demandas mais específicas e mais urgentes, para a gente dar essa atenção e poder avaliando quais os cenários possíveis, né, da arrecadação. Então a gente tem um suporte, que inclusive quem se dedica a esse suporte é a Priscila,
tanto no e-mail quanto no WhatsApp, e é por ele que a gente faz parte desse diálogo, sabe? Por lá que chegam as demandas, e através dessa experiência que a gente veio ganhando, né, com esse contato, com esse vínculo, dificilmente alguma coisa chega que a gente não resolva em 1 hora. Inclusive, alguns de vocês devam me conhecer só desse contato aqui, né? Então, através dessa experiência, desse feedback, a gente vai percebendo alguns padrões, né, que remetem talvez a problemas no sistema, mas que muito provavelmente eles significam talvez um mau uso do sistema, né? Então, são questões que se repetem no nosso suporte, que a gente achou legal trazer aqui e evidenciar, justamente porque é um curso, né? Então, todo mundo que está aqui lida, de alguma forma, com essas questões, né? Mais administrativas e de gerenciamento do sistema. Então, a gente preparou aqui e elegeu esse top 4 de problemas que mais aparecem, né, no nosso suporte, e vamos solucionar ao passo que a gente vai passeando também pelo sistema. Então, aqui, o primeiro problema é quando não se localiza uma contribuição. Então, volta e meia, o administrador de finanças, ele tem que fazer um relatório, ele tem que verificar a contribuição de alguém, ele não consegue localizar pelo SINCOM, né? E, geralmente, esse problema está relacionado a 2 coisas, a 2 detalhes, que é a data do pedido inicial, que vocês vão ver aqui esse filtro, toda vez que vocês abrem o SINCOM, essa data já está aqui, porque abaixo desses filtros tem uma pré-visualização dos pedidos mais recentes, e é esse filtro aqui que faz o corte, né, para o sistema não ter que recuperar toda a base de dados, e isso vai tornar o sistema lento. Então, para dar essa praticidade, a gente coloca esse corte aqui. Mas se o pedido que o administrador está verificando é de uma data anterior à que já está aqui no sistema, ele não vai aparecer na busca. Então, a gente sempre orienta para que as pessoas que fazem o manejo dessa ferramenta aqui e dessa página sempre apaguem essa data antes de fazer qualquer tipo de busca, qualquer pedido, qualquer relatório. Uma outra possibilidade menos comum, né, ela acontece mais para pedidos isolados, é desse filtro aqui, né, que ele sempre vai estar acionado, e ele significa que o resultado que o sistema vai trazer são só dos pagamentos que já foram confirmados. Então, se você está fazendo a pesquisa de alguém que pagou um boleto, mas esse boleto ainda não foi confirmado, não vai aparecer se esse filtro aqui tiver selecionado, tá? Então, seguindo aqui, um outro problema bem comum que a gente encontrar no nosso dia a dia é da contribuição cancelada, que não é um problema propriamente dito, mas volta e meia a gente quer saber qual o motivo da contribuição ter sido cancelada para poder informar ao militante, ao doador, e que ele possa agilizar outras formas de corrigir esse cancelamento, né? Então, pouca gente sabe, mas quando você faz a busca de um pedido, lá no SINCOM, a gente tem essa opção aqui da lupa de verificar um detalhamento do pedido. Então, aqui tem um exemplo de uma contribuição de R$20 no cartão de crédito que está cancelada. Então, se a gente clica aqui nessa lupa, a gente vem para essa outra página aqui, ó. E ela foi construída justamente para a gente dar esse máximo de transparência, né, na hora que for verificar e informar os detalhes do pedido do militante. Então, aqui a gente tem desde o valor até a data do pedido, a data do cancelamento. A gente tem um código que o banco informou quando o pagamento não foi aprovado. Temos a definição do código, que no caso que é a transação não permitida para o cartão. Temos a ação que foi efetuada. Então, assim, isso aqui é um dado importante, claro, que liquida a dúvida, entende? Então, para a melhora do contato, né, para a melhora da verificação e da solução do problema, você tira um print disso aqui, caminha para o filiado e o problema está praticamente resolvido, né? Ele vai fazer o contato com o banco, ou ele vai arrumar outras formas de contribuir, tá? Então, aqui, indo para o terceiro problema, e talvez esse seja o top 1 na nossa lista, né, dos que mais ocorrem, é quando o filiado não consegue realizar uma contribuição. E esse detalhe aqui, ele está muito relacionado com uma coisa que o Oswaldo trouxe, que é, o sistema ele não funciona bem se nós não temos os dados dos militantes no sistema. Porque uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Então, a contribuição, para ela acontecer, para a pessoa conseguir contribuir, doar para o partido através do SINCOM, a gente precisa ter acesso a alguns dados dela. Então, vamos supor que alguém nos informa, a primeira ação que a gente toma é fazer a busca desse CPF, lá em gerenciar o militante, e aqui a gente já consegue ter uma dica do que pode estar acontecendo, né, que é o status do pedido dele aqui, apesar de estar ativo, né,
ele está aguardando confirmação. O que significa que ou esse filiado não realizou o recadastro, ou ele não preencheu a ficha completamente. Então, se a gente entra aqui, ó, nessa lupa para verificar a ficha dele, a gente percebe que está faltando bastante coisa. Coisas que são fundamentais, né, dados que são fundamentais para que a contribuição possa ocorrer dentro do estabelecido pela Justiça Eleitoral, né? Por exemplo, o nome da mãe é um dado de verificação, né? O CEP e o endereço completo precisam estar na ficha, porque, por exemplo, o boleto, os boletos eles são registrados, né? Eles são registrados a partir dos dados do endereço da pessoa. Então, se não tem endereço, ou se o CEP diverge, né, do resto do endereço, o sistema não consegue fazer esse vínculo entre as duas operações e a contribuição não consegue ser efetivada. Tá? Aqui embaixo a gente tem um outro dado bastante importante, né, que eu vou tratar mais à frente, que é o valor da contribuição. Então, isso aqui é legal da gente ter e da gente sempre incentivar que o militante atualize a ficha dele, colocando o valor da sua contribuição mensal, justamente para que o controle, né, dessa adimplência, dessa contribuição, possa ser feito com regularidade, com rigor, tá? Então, aqui, terminando aqui algumas das maiores questões que chegam para a gente, e essa é uma demanda mais voltada para as pessoas que lidam, né, com a ferramenta do SINCOM e não do filiado, que é gerar o relatório. E assim, a gente sempre está fazendo passo a passo, sempre está circulando alguns vídeos, né, tutorial, e atualizando os vídeos conforme o sistema vai atualizando, mas à medida que vão chegando novas pessoas para lidar com o sistema, né, essa informação tem que ser renovada também. Então a gente achou legal trazer aqui, que é muito simples, né, através daquela página que eu mostrei no início, de pedidos, onde você coloca o filtro, seja por período, seja por CPF, seja por região. Aí você faz a pesquisa e depois você só exporta para um arquivo Excel, e aqui a Pri colocou o exemplo de um arquivo, né, Excel, de como fica esse relatório, que ela tirou os dados, né, mas a gente pode ver que dá para trabalhar bastante coisa com esse relatório. Ele é bem flexível, ele tem muita informação, ele tem o número do pedido, o nome, CPF, as informações do pagamento. Então, por isso aqui, e isso é uma experiência da nossa equipe, né, a gente trabalha muito com esses relatórios, você pode estabelecer uma série de coisas, uma série de controles e fazer um melhor gerenciamento das contribuições no seu comitê específico, tá? Então, a gente, a partir desse feedback que nos é dado pela experiência do contato com o militante, com as outras instâncias partidárias, né, e a partir da experiência que a gente veio ganhando ao longo do tempo, principalmente nos últimos 3 anos com o SINCOM, a gente sempre está fazendo alguma alteração, ele está em constante desenvolvimento, né, justamente para poder garantir que contribuir seja sempre algo acessível, prático, objetivo, né? É por isso que a gente faz as discussões com os bancos, é por isso que a gente tenta ampliar as formas, né, de contribuição, e é por isso que a gente está constantemente fazendo melhoras e atualizações no sistema. Então, algumas atualizações que a gente já está implantando, que estarão no ar nos próximos meses, são essas aqui, né, que é o relatório de adimplência, o histórico com os valores da contribuição, a inclusão dos isentos, né, que no caso aqui, esse controle das pessoas que são isentas da contribuição, por falta de renda, hoje ele não é feito no SINCOM diretamente, né, a partir dessa atualização ele passa a ser feito lá, né, e por conseguinte com muito mais integridade. E a gente também vai fazer o informe de valores em aberto, né, durante o pagamento. Isso aqui é um registro, um relatório mais pessoal sobre a condição, a adimplência ou inadimplência do camarada. E com tudo isso aqui, né, vem novos vídeos, tutoriais, novas iniciativas de curso que a gente faz, de formação, tá? Sempre para todo mundo ficar por dentro e ter o melhor manejo com a ferramenta. Então aqui, já partindo para uma segunda parte dessa exposição, agora a gente volta o olhar para as questões mais práticas, né, do tratamento e do gerenciamento das contribuições nessa ferramenta do SINCOM, né, e como que essas informações se configuram num aporte, né, lá no futuro, para as questões legais, né. Então, é uma ferramenta construída para isso, né, para dar integridade e para dar essa condição, a gente poder usar esse dado que está fácil e organizado no auxílio da prestação de contas, por exemplo. Então, aqui é legal da gente entender um pouco mais a fundo como que cada forma de contribuição
se comporta no sistema, né? Porque atualmente nós temos 5, né? E dessas 5, 2 delas, no caso, o cartão de crédito e as contribuições por boleto bancário, já estão completamente integradas no sistema. Ou seja, desde o momento em que a pessoa, o militante, vai lá e paga com o cartão dela, ou paga o boleto, até o momento que o status desse pagamento muda no sistema para confirmado, todo esse processo ele é automático, né? Ele é feito aí pelo sistema subsidiado pela Temax, que atualmente é a empresa que faz esse vínculo financeiro dentro do sistema. E além dessas 2 formas de contribuição, a gente também tem 2 convênios bancários, né? São convênios de débito em conta, o convênio do Banco do Brasil e na Caixa. Só que vale ressaltar que esse convênio do Banco do Brasil, ele é um convênio que atualmente ele está congelado, né? No sentido de que a gente não consegue cadastrar novas contas para débito nele, a gente não consegue colocar mais ninguém, porque é um convênio muito antigo, é um convênio de uma outra fase, né, do Sincom, mas que, pelo fato da gente ter uma base nele de mais ou menos 100, 150 contribuintes, a gente ainda faz essa operação, que é mais manual, ela é mais periódica, que a gente tem que estabelecer uma lógica desde o agendamento do débito até o momento que a gente recupera o arquivo do banco para poder informar aqui no sistema, né, quem pagou, quando pagou e quanto pagou, né? Então, o convênio já da Caixa, ele já é mais atual, então ele é mais flexível, ele é parcialmente automático, né? Exige alguma ação da gente mais manual, mas ele praticamente funciona todo pelo sistema. Uma lógica onde, no momento em que o filiado demonstra ali que ele quer contribuir pelo débito na conta dele na Caixa, o sistema faz um documento que a gente envia para o banco, aí o camarada autoriza no aplicativo dele o débito e aí passa a ocorrer na data, né, e nos valores pré-estabelecidos. E por fim, nós temos como outra forma de contribuição as contribuições feitas diretamente nas contas do partido. E aqui o único detalhe mais importante assim é que essas transferências, por uma exigência legal, elas devem ocorrer imprescindivelmente por depósito identificado. Então, a gente sempre orienta que, se tiver necessidade de transferir a contribuição para a conta do partido, lá no identificador 1 você deve pôr o CPF, no 3, o seu nome, porque é uma exigência legal que seja demonstrada no extrato da onde veio aquele recurso e para que nós, aqui da arrecadação, tenhamos condição de cadastrar aquela contribuição no sistema. Então, esse é um detalhe bem importante. Então, aqui passando bem objetivamente, né, pelos momentos que a gente operacionaliza tudo isso, essa telinha aqui é onde a gente cadastra as contribuições que são feitas na conta, né? A gente coloca o CPF, por isso que tem que estar no extrato, né? A gente coloca a conta, o banco, a agência, a data e o valor do pagamento. Esse outro ambiente aqui é uma outra tela também no Sincom, onde a gente importa os arquivos de retornos dos bancos, né, que a gente tem convênio. Então, o banco ele retorna um arquivo para a gente que a gente coloca aqui com a informação de quem contribuiu. E aqui tem um dado interessante que nós colocamos a data aqui, que aqui está a data do pagamento considerada, que é diferente da data do débito, né? Uma outra exigência legal que a gente busca atender por meio do Sincom é que, para fins de emissão de recibo, a data a ser considerada na contribuição é a data do crédito na conta. Então, pode haver ocasiões em que o débito ocorreu num dia e o crédito dessa contribuição só ocorreu 2, 3 dias úteis depois. Então, quando a gente vai evidenciar no sistema para emitir um recibo, a gente tem que dizer que essa contribuição ela é do dia do crédito, não no dia do débito. Então, esse campo aqui está justamente para isso. E aí, depois da gente fazer todo esse ordenamento, né, essa alimentação do Sincom, do sistema, a gente coloca ali durante um mês todos os dados de contribuição, tanto as contribuições que são integradas no sistema, quanto as que não são, para que ele comporte todos os dados, a gente faz um ordenamento, verifica que se tudo que está na conta está no Sincom, e aí a gente parte para uma outra fase, que é a fase de emissão de recibos, né, e aqui eu deixei aberto o menu, que é justamente a abinha onde a gente vai para os recibos, que é essa tela aqui. Então, a emissão de recibo, ela é um ponto extremamente importante, e a gente faz ela totalmente pelo Sincom,
Então, existe uma norma da Justiça Eleitoral que fala que, quando a doação é feita, o partido deve emitir um recibo para aquela doação. Então, os contribuintes, as contribuições dessas pessoas, elas entram na conta do partido, né, entram na conta do Nacional. Então, o Nacional vai lá e, por meio do SINCOM, emite um recibo para cada contribuição daquela. E a partir do momento que a gente emite o recibo para aquela contribuição e envia, todas essas contribuições que agora têm um recibo próprio, elas entram num outro fluxo do sistema, que é esse daqui, das movimentações, que a gente viu lá atrás, onde ela comporta todos os recebimentos que o partido teve, entende? Então, é aqui nessa fase, nessa telinha, em que a gente faz um vínculo entre as contribuições, que respeitam uma ordem cronológica, os recibos, que respeitam um ordenamento específico, e cruza com a lista de doadores originários, entende? É a partir desse cruzamento, desse vínculo, que nós obtemos os doadores originários, né, que é um dado super importante para os comitês em si, porque é um dado diretamente envolvido na prestação de contas, né? Uma das exigências legais é que, ao prestar a conta de um crédito na sua conta, se esse crédito ele tem uma origem de doação, você precisa informar quem são os doadores. Então, é por isso que o sistema é construído para a gente poder chegar nesse dado. E aqui, eu tenho um exemplo de um relatório em que eu também troquei alguns dados aqui, mas o relatório ele sai mais ou menos assim. Entende? Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de um relatório de um repasse, né, uma transferência, que são chamados repasses, que a gente fez para um comitê específico, no valor de R$ 2.201. Então, para esse montante aqui, ele vai me dar uma lista de doadores que nem sempre são doadores daquele município ou estado específico, entende? Porque essa lista de doadores, ela respeita uma ordem específica, né, numa lógica aí de estoque, que o sistema vai entendendo e vai encaixando cada um no seu devido lugar. Então, pode acontecer de eu enviar um detalhamento de doadores para um comitê municipal de Minas Gerais e lá ter doadores de Espírito Santo, Rio Grande do Norte, mas tudo bem, é assim mesmo. A questão é que é um dado importante, é um dado sensível e é um dado que exige muito trabalho, entende? Muitas fases anteriores. E é por isso que a gente bate muito na tecla de que o SINCOM, feito como ele é hoje, e toda essa mecânica dele de atuação, ele é um mecanismo que vai promover economias em várias ordens, sabe? Tanto a economia financeira para os comitês, uma economia de trabalho, ele vai minimizar as possibilidades dos erros que podem acontecer, e são muitos, né? São muitos. Então, a gente foi estruturando a ferramenta para que ela pudesse fazer as coisas, esses processos, né, com o máximo de integridade possível, né? E também é graças a essa integridade do sistema do SINCOM, né, que a gente pode, por exemplo, estruturar tão bem o método de repasse. Todos os relatórios base para os repasses que são feitos para o comitê são frutos aqui do que está no SINCOM, entende? Então, todo mês a gente faz essa apuração, esse ordenamento, essa emissão de recibo, e até o dia 11 do mês seguinte a gente está fazendo o repasse, né, a transferência para os comitês na proporcionalidade estabelecida pelo Estatuto. Então, para concluir essa parte aqui da minha fala, eu fecho aqui com justamente essa reflexão, né, de que essa integridade do sistema, ela permite que a gente trate os recursos do partido sempre a partir das normas e das condições da justiça eleitoral, porque ele foi construído em cima dessas exigências, dessa necessidade. Ele promove essa economia em várias ordens que eu acabei de mencionar, e ele também permite que a gente seja transparente, né, nas diligências, das prestações de contas, mas, sobretudo, nesses processos, né, do repasse aos comitês, e que a gente efetua sempre nesse período. Então, a ideia aqui, até pelas limitações do tempo, era fazer, não ensiná-los a usar o SINCOM em sua completude, né, mas apresentá-los ao SINCOM e a todas as possibilidades e caminhos que ele oferece para que a gente mantenha essa contribuição, né, as contribuições ordinárias ou não do partido em ordem. Então, eu vou voltar a palavra agora para o Oswaldo e encerrar aqui a minha fala. Obrigado.
Bom, então, vou aqui para essa parte final aí, depois dessa brilhante apresentação de Pedro, muito didático. Então, aqui, eu apresentei os três pilares de arrecadação do partido e disse que ia tratar dos simpatizantes e apoiadores nesse item final, né? Aqui vale a pena destacar ações que nós tivemos no passado e que tiveram muita repercussão. Não sei se todos sabem, nós lançamos em 95, 96, a raspadinha do PCdoB, a partir de uma ação junto com o partido em Goiás. A gente fez uma campanha de arrecadação de massa nacional com a raspadinha do PCdoB. Ela tinha ali vários prêmios, foi uma coisa assim muito simpática, muito lúdica, aproveitou que naquele momento era muito moda as raspadinhas, né, o ganho, e nós lançamos essa ação. Também em São Paulo, um pouco antes, nós lançamos uma campanha, Sem Capital Não Dá Camarada, que era uma campanha também de arrecadação aí, era específica de São Paulo. Nós fizemos uma campanha de marketing muito ativa, com cartaz, com mensagens, mandava SMS, mandava correspondência para as pessoas. Foi uma campanha que teve muito êxito, e nós, em São Paulo, conseguimos fidelizar um conjunto de contribuintes, né, por longo tempo. Vale destacar que ambas essas campanhas, essas iniciativas, tiveram repercussão na imprensa, né? As duas apareceram nos jornais televisivos de São Paulo. A raspadinha apareceu na TV Globo, e a campanha Sem Capital Não Dá Camarada apareceu na Bandeirantes e na Gazeta, na época, o que ajudou a campanha a ter visibilidade, né? Então, aqui nós aproveitamos elementos da época, daquele momento histórico, para poder fazer essas iniciativas, né? Então, aqui é levantar. Mais recentemente, naquela época também a gente tinha muita ação de rifas, tinha muita ação de jantares, de eventos, mas no tempo presente, o que a gente vê mais, né, são essas ideias do crowdfunding, né, financiamento colaborativo, né, no melhor português. Nós realizamos 2 ações dessas, na pré-campanha da Manu em 2018 e na campanha eleitoral do ano passado, né? Procuramos, com uma causa bem específica, nós, então, concentramos nessa causa. Entretanto, nós não conseguimos alcançar capilaridade, né? Nos 2 crowdfunding, nós temos uma página, nós temos um hot site, que é esse doi.pcdob.org.br, que o alemão mencionou na fala dele, né? O DOI é uma página, mas toda a infraestrutura, toda a ferramentaria dele é a infraestrutura do SINCOM. Vale a pena aqui mencionar, no final de 17, nós participamos de um debate falando sobre como arrecadar recursos online para campanhas eleitorais. E lá nós conhecemos um rapaz que estava lá, chamado Antônio de Andrade, que era de uma empresa chamada 1 a Mais. E ele procurou a gente, porque ele queria oferecer os serviços dele para a campanha de 2018, inclusive ele prestou serviço para vários candidatos nossos, e nós levamos, ele foi até a nossa sede, e nós apresentamos o SINCOM para ele, toda a engenharia que tinha por detrás. E ele, que era de uma empresa, ele terminou contratando a solução que nós tínhamos feito, né, ali com essa empresa Temax e com a HackLab, né, e ele, então, contratou essas 2 empresas. Então, eu estou querendo mostrar com isso que a nossa infraestrutura, ela é muito poderosa, ela é muito interessante, ela é muito flexível, é muito
a gente o tempo todo está, como o Pedro falou, ajustando ela a partir, ouvindo vocês, ouvindo os municípios e os estados, né? Então, nós fizemos esse hot site. O problema, que aí eu volto a relacionar, um sistema desse, ele tem que ter duas grandes infraestruturas, né? A primeira é o modelo de arrecadação dos bancos. Então, hoje, nós podemos arrecadar por cartão de crédito, todo filiado pode fazer contribuição, filiado, amigos e simpatizantes, através do cartão de crédito. E ele pode fazer a contribuição dele solteira, uma única vez, ou com recorrência. Ele cadastra lá e diz, olha, todo mês debita aqui no meu cartão de crédito R$100, né? Isto, para as iniciativas amplas, né, é muito poderoso. Ainda não temos o débito em conta, aliás, ninguém tem, né? Geralmente, as contribuições são por cartão de crédito ou por boleto bancário, e hoje tem a possibilidade do Pix, né? Que, como eu já disse para vocês, nós ainda estamos tendo dificuldade e estamos buscando ver se a empresa que faz o serviço de intermediação bancária para a gente, que é a Temax Pag, ou ela possa incluir esse plug, né? Só que hoje, o Pix, ele ainda é um pagamento solteiro, né? O Banco Central prevê fazer o Pix com recorrência. É nesse momento que a gente deve, dentro da nossa plataforma, uma vez que nós não estamos conseguindo com o nosso banco, a gente deve conseguir introduzir isso como uma ferramenta de um terceiro, né? Aqui, então, esse é as facilidades bancárias. O segundo são bancos de dados, camaradas. Veja, às vezes no mandato legislativo, a gente tem contato com um monte de gente, o parlamentar pode fazer um rico banco de dados. A gente trata mal esses bancos de dados e depois a gente não consegue dialogar com aquelas pessoas que tiveram relacionamento com o mandato e que depois, numa campanha eleitoral, a gente pode utilizar para pedir recurso, porque não é a nossa prática pedir recurso. Enfatizo isso. Então, aqui, nós temos que, dentro do crowdfunding, nós temos que ter facilidades bancárias, ter banco de dados com quem falar, ou, na ausência de banco de dados, nós precisamos ter uma poderosa comunicação. Uma comunicação que seja em sintonia com esse tipo, com o que o financiamento colaborativo pede, né? Às vezes, um case que teve no passado foi a campanha do Freixo no Rio de Janeiro, que ele fez uma arrecadação por esse sistema de financiamento colaborativo, que na época chamou a atenção. Na hora que a gente vai vasculhar quem eram os doadores que estavam ali, a maior parte deles eram militantes do PSOL, do Brasil inteiro contribuindo. Nós também, o ano passado, chamou a atenção a arrecadação que o Boulos teve em São Paulo, né, uma arrecadação grande. Isso antes daquele evento que o Caetano Veloso fez para o Boulos e para a Manu, né, que ele fez aquele show, que era um show pago, que a justiça entendeu que era um evento, que não era você não estava em um show, o cara pagava para poder assistir aquele espetáculo, né? E quando a gente olha a do Boulos, a gente vai estratificando quem foram os doadores ali, a gente se surpreende, né? A gente se surpreende. Quer dizer, não é uma classe média alta, não é popular, né? E nós do PCdoB não estamos conseguindo falar com este segmento. Esse segmento médio, mesmo o segmento médio do partido, a gente não está conseguindo falar. Então, a gente tem que ter uma bandeira, uma causa, a gente tem que ter facilidade bancária, a gente tem que ter banco de dados e a gente precisa ter um sistema de comunicação, de uma campanha que ela vá marchando e ela não comece faltando 20 dias para o processo. Quer dizer, uma campanha desse tipo, para a eleição do ano que vem, ela tem que começar a ser pensada e estruturada já nesse segundo semestre
de 2021, para que a gente, quando entremos no processo eleitoral, ou naquele pré-campanha, a partir do dia 1º de janeiro, que o partido pode arrecadar recursos, a gente tem que ter isso nos cascos. Nós, do PCdoB, temos 2 motes importantíssimos, que é o nosso congresso e o nosso centenário, né? Nós estamos, a nossa pauta política tem, de certa maneira, produzido um atraso nisso, mas nós temos que usar esses 2 mecanismos como causa para a gente poder falar com mais segmentos, né? Nós precisamos fazer essa discussão. O fator subjetivo pode ser o principal entrave para uma maior amplitude do trabalho com finanças de massa. Mas precisamos, todos, estarmos convencidos do trabalho capilar de finanças. E isso começa com um debate sistêmico e criativo com a nossa militância e filiados. E esse debate, ele é feito na base, ele é feito no municipal. Ele é feito a partir dos nossos valores, mas ele também é feito a partir das nossas normas internas de contribuição e tudo mais, né? Hoje, a nossa contribuição é 1% da renda do camarada, por mês, né? Então, se o camarada ganha 10 mil reais, a contribuição dele é 100 reais. Se ele ganha mil reais, nossa contribuição mínima tem que ser 15 reais, porque senão não tem efeito. Mas aí o camarada pode contribuir a cada 2 meses, valendo para os. Contribuir com 20 reais, valendo para 2 meses. Temos que ser criativos, né? Então, nessa parte de finanças com setores amplos da sociedade, nós temos, o que eu estou querendo demonstrar, que é que nós estamos com um repertório e uma análise sobre o tema, e estamos trabalhando internamente, aí o Alemão, como o Alemão falou antes, e a camarada Luciana, tem nos pilhado bastante com esse tema, né? E aqui um item que a gente está fazendo um esforço de pôr em pé, é a gente trabalhar com material promocional e de divulgação do PCdoB. Era da nossa tradição, o Altair está aí na sala, ele era um desses que a gente militou um tempo junto, nós fazíamos camiseta, o Altair fazia o silk, a gente saía vendendo camiseta, a gente fazia um monte de material promocional em São Paulo, e agora a gente tem, com os meios de transporte que são mais fáceis, os sites que as pessoas entram, podem comprar o material, a gente tem que fazer uma loja eletrônica com uma gama de materiais que a gente possa vender. Vale aqui destacar, para finalizar a minha fala, para ligar com o SINCOM, que na plataforma, nós também, você vê que a gente chama de loja, né? Ela ali tem toda uma parte, então o sistema hoje ele está preparado para, se a gente fizer uma página, um hot site, de venda de material promocional, o próprio SINCOM, ele vai ter lá, venda de um chaveiro, venda de uma camiseta, venda de um boné, venda... Então, a gente estamos buscando colocar isso em pé, resolver os problemas de logística, ver se nós fazemos internamente ou se nós encontramos alguma parceria para poder desenvolver essa ação. Essa era a nossa apresentação aqui, camaradas, e eu paro por aqui.